Olá, E deputado. aí, boa tarde. Desculpa, tive um problema aqui na conexão, mas agora já resolvido. Boa Tudo tarde, Maria. bem? Tudo bem? Boa Ótimo, tarde, graças a perfeito. Deus. Estou vendo que o senhor está aí já devidamente paramentado, com camisa, adesivo. Começou, né? Começou dia 16 e agora, dormir agora só em outubro? É verdade. Desculpa, assim, até a gente está dentro de uma van agora, né? Nós saímos aqui no Rio de Janeiro, costumamos sair na campanha às 7 horas da manhã, a gente não tem muita hora para voltar. E aí nós temos uma paradinha aqui para poder estar participando do Pleno Time. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos nas ruas, receptividade assim espetacular. Aqui no Rio de Janeiro está difícil a gente arrumar alguém para votar no Flávio, porque quando a gente aborda as pessoas, elas já estão votando. Então, assim, muito bacana, muito bom esse contato com o povo, a gente poder, depois de 8 anos de mandato, né, eu que estou no segundo mandato, a gente ter a cara limpa de poder ir para a rua, não ser hostilizado por ninguém, isso é muito gratificante. E começa contando um pouco para a gente, deputado, como que foi no domingo, foi ali o início da campanha de Flávio Bolsonaro, Douglas Ruas também estava presente, candidato ao governo do Rio de Janeiro, e o senhor também estava. Quais são as suas impressões sobre esse dia, sobre aquele domingo? Bom, primeiro, parabenizar a doutora Anise, né, pelo excelentíssimo trabalho que ela fez, os esclarecimentos que ela traz para todos nós, isso é muito importante. Realmente é um absurdo que aconteceu na pandemia, né? Eu acho que, claro, que o mais triste foi perder as pessoas, mas a gente vê os médicos não poderem dialogar de forma mais aberta, trazendo esclarecimento não só para a população, mas muitas das vezes para eles mesmos. Até porque se tratou ali no passado de uma coisa muito nova, né? Que ninguém sabia efetivamente de como resolver e a política acabou atrapalhando muito, porque algumas pessoas defendiam um certo tipo de tratamento e normalmente os políticos de centro-direita que aderiram a esse tratamento eram sempre muito crucificados. Agora, vale lembrar que nós tivemos um político aqui do Rio de Janeiro, que era presidente da Assembleia Legislativa na época, que teve Covid, e ele tratou com hidroxicloroquina, ivermectina, com tudo isso. Então, assim, a esquerda, muitas das vezes, ela é aquilo, né? Não faça o que eu faço, mas quer que faça aquilo que eles dizem. Então, muito triste isso. Já voltando aqui para Copacabana, uma grande festa da democracia, onde reunimos ali milhares de pessoas, um grupo muito orgânico, né? Onde já é o de normal acontecer. O Flávio estava lá conosco, o Douglas Ruas, que é um garoto, um jovem de 37 anos, assim, que nem parece ter a idade que tem, o cara parece que nasceu pronto, sabe? Foi muito bacana. O nome do Douglas vem crescendo muito aqui no estado do Rio de Janeiro. Muitas pessoas que não o conheciam passaram a conhecer e a turma está aderindo muito à campanha. Vai ser muito difícil aqui no Rio alguém que vote 22 para presidente da República não fazer o mesmo para governo do estado do Rio de Janeiro. E, deputado, aqui nos comentários tem uma presença massiva de pessoas, de eleitores seus, assim, muitas pessoas te elogiando, o melhor deputado do Rio de Janeiro, colocando o número do senhor da urna aqui nos comentários. O senhor, me corrija se eu estiver errado, o senhor está no seu segundo mandato como deputado estadual? Perfeito. Estou no segundo mandato de deputado estadual. E nesses dois mandatos, qual seria, o senhor conseguiria definir o maior orgulho do seu mandato, que faz com que essas pessoas tenham tanto carinho pelo senhor? Bom, vamos lá. No primeiro mandato foi um mandato onde a gente fiscalizou bastante o executivo, né? Principalmente no período da Covid, que foi o momento mais difícil assim da humanidade. Nós tivemos aqui um governador que, na ocasião, tentou inventar a roda com aquela loucura de hospital de campanha. E nós temos assim diversos hospitais aqui no estado do Rio de Janeiro necessitando de infraestrutura. Eu acho que, contudo, vivendo aquele período da pandemia, nós perdemos uma grande oportunidade de poder deixar um legado para o estado, de forma que pudéssemos equipar todos os hospitais, enfim. Aqui houve compra de 1.000 respiradores, só chegaram 52, os 52 que chegaram não servia para a Covid, então a gente trabalhou intensamente para poder fiscalizar todos esses atos e a gente descobre que o plano do ex-governador que foi empichado era de roubar R$ 1 bilhão do povo do estado do Rio de Janeiro. E a gente conseguiu intervir bem ali, nós conseguimos afastar o secretário de saúde deles numa liminar, nós conseguimos, através de uma outra liminar, obrigar que ele colocasse no portal da transparência todos os contratos da Covid. E aí a gente terminou o primeiro mandato ali
como é que eu vou dizer? Eu entrei na política para mudar a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Então a gente termina um pouco triste, mas muito bem reconhecido pela população. E aí a gente se reelege com 30% dos votos a mais do que nós tivemos na primeira eleição, que foram 40 mil votos. Na segunda eleição nós já tivemos 52. Mas aí já no segundo mandato eu tive a oportunidade de fazer aquilo que me fez entrar na política, que é de verdade mudar a vida das pessoas, dar oportunidade para as pessoas. E eu assumi a secretaria durante 1 ano e 9 meses aqui no estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. De forma que nós temos uma escola técnica aqui, que é a maior escola técnica do Brasil, e onde a FAETEC estava presente apenas em 664 dos 92 municípios. E nós conseguimos, em 1 ano e 9 meses, levar a instituição para os 92 municípios. Isso eu creio que nos traz um grande reconhecimento da população, trabalhar para enriquecer o currículo do nosso povo. A gente entende que, dessa forma, eles podem ir para o mercado de trabalho e eles vão se sentir muito mais valorizados e serão muito mais valorizados. E isso fez com que o nosso nome crescesse um pouco de verdade aqui no estado do Rio de Janeiro, fazendo com que a gente receba aí o carinho e o agradecimento de toda a população no momento que nós estamos nas ruas. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele assinou a adesão do Estado do Rio de Janeiro ao PROPAG, né, que é o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, em junho de 2026. E o senhor o chamou de cara de pau. Qual a importância de a população saber exatamente as nuances das decisões políticas em relação... Porque, no final das contas, muitos acabam vendo só a foto, né? Bom, para mim, assim, uma verdadeira vergonha, é uma cara de pau imensa desse cara. A verdade é a esquerda, ela é assim. Tem uma candidata a senadora deles aqui que, inclusive, vem repetindo isso nas redes sociais constantemente. É muito importante as pessoas saberem que o estado do Rio de Janeiro, em 2016, viveu um caos financeiro, né? O funcionalismo público recebeu atrasado, nossos policiais. O 13º aqui ele foi parcelado em 5 vezes. E aí o Estado entra no regime de recuperação fiscal, foi aprovado pelo Congresso na ocasião, podendo dar ali um fôlego ao Estado do Rio de Janeiro. Mas, ao passar do tempo, esse recurso que foi aportado do governo federal aqui, o governo federal começou a cobrar muitos juros. O governo federal virou um verdadeiro agiota do Estado do Rio de Janeiro, e de forma que as coisas aqui vinham sendo muito difíceis, porque a partir do momento que a gente tem 80 bilhões de arrecadação, mas a gente gastava pelo menos 400 milhões de reais por mês para poder, cerca de 5% do que a gente arrecada, a gente gastava em juros para pagar para o governo Lula, foi criado, né, tiveram uma ideia, alguns parlamentares, né, do Brasil, né, e um parlamentar de Minas Gerais protocolou a lei complementar do PROPAG, né, que era para poder salvar alguns estados, não só o Rio de Janeiro, como Minas Gerais, tem um estado no sul também, Goiás, se eu não me engano. E foi tudo tratado, foi tudo aprovado, o Congresso aprovou, de forma que a situação dos estados passassem a ser um pouco menos dificultosas com relação ao financeiro, né? E que não pagasse tantos juros. E o Lula ele vetou essa proposta. Após o Congresso aprovar, o Lula ele vetou alguns trechos mais importantes para os estados. Eles sempre defendem que seja mais Brasília. Eles querem sempre ter a caneta para eles definirem para onde vai o recurso do nosso Brasil. Isso, sem dúvida nenhuma, eles fazem para que os políticos passem a apoiá-los. E o Lula ele veta esse projeto. Ele diz assim, não, eu sou contrário. Eu não quero que os estados tenham uma saúde financeira melhor. Ok? Até aí? Ok. Alô? Então, Oi, tô e aí ouvindo, tô depois ouvindo. que ele veta, os mesmos parlamentares que trabalharam, o antigo governador do Rio, o pessoal de Minas Gerais, todo mundo trabalhou para quê? Para o Congresso derrubar o veto. Dizer assim, Lula, nós somos contrário, porque nós aprovamos a proposta desta forma e nós queremos que ela siga dessa forma. A gente quer aliviar financeiramente os estados. E aí eles derrubam o veto do Lula e sancionam, né, o PROPAG.
E aí, tem 20 dias mais ou menos, o Lula teve a cara de pau de vir no Rio de Janeiro e posar para uma fotografia como se ele fosse a pessoa que tivesse trazido o Propag para o estado do Rio de Janeiro, assim, ludibriando o povo, porque os grandes canais, o grande consórcio de comunicação é sempre ao lado deles. E claro que o povo, uma boa parte do povo, sendo enganado, hoje acha que o Lula foi o cara que trouxe o Propag para o estado do Rio de Janeiro. Mas isso aí é uma inverdade. Isso é uma inverdade que toda a população do nosso estado, até mesmo do nosso Brasil, precisa ter o conhecimento de que o Lula foi totalmente contrário ao Propag. E, inclusive, na proposta desenhada, eu era secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente colocou alguns pontos ali, fazendo com que o recurso que nós deixássemos de pagar de juros para o governo federal, nós iríamos fazer um investimento, né, em educação, né, ensino profissionalizante, ensino técnico, e é isso que está acontecendo a partir de agora. A gente deixa de pagar, né, os juros e a gente demonstra para o governo federal, ó, nós deixamos de te pagar isso aqui, mas a gente investiu em mais educação de ensino técnico no estado do Rio de Janeiro. E a proposta tem tudo para dar certo. A gente tem aqui tudo para, a partir do ano de 2027, já iniciarmos o ano com mais 120 mil alunos estudando na FAETEC, para que eles possam ter um ensino de qualidade e possam se transformar em um grande profissional. Mas essa proposta é muito importante a gente deixar ressaltado que foram os governos que estavam em dificuldades, governos esses que hoje são administrados, quer queira ou não, pelo centro-direita, e que o atual presidente Lula tentou prejudicar de todas as formas. O senhor falou sobre mais Brasília. Por que o senhor ainda não alça o Congresso Nacional? A Alerj estaria. O senhor sente, o senhor avalia que a Alerj está muito deficiente? Não, o que eu acho? Primeiro, assim, aqui no estado do Rio de Janeiro, o único poder, tá? O único entre o legislativo, executivo e judiciário, o único poder que devolve recurso todo ano para o estado aqui é a Assembleia Legislativa, quer as pessoas queiram ou não. Eu sei que muita gente não reconhece isso e muitas das vezes nem sabe. A Alerj passa por alguns problemas, sim, nós reconhecemos. Aqui a gente não está para passar a mão na cabeça de ninguém, a gente acredita que o político ele tem que responder, sim, pelos seus atos, ele só não pode ser condenado antes que o processo transite e julgue. Mas, quando a gente fala de menos Brasília e mais Brasil, é porque o Estado do Rio de Janeiro, em todos os impostos e tributos federais arrecadados aqui no Estado, a cada R$ 100 que vai para Brasília, só retorna para cá R$ 40. Sabe, quando você fala de São Paulo, para você ter uma ideia, a cada R$ 100 arrecadados, só volta para São Paulo R$ 23. Então, assim, é uma covardia que fazem com os estados, porque se fala muito, o Brasil, mas todas as pessoas moram numa rua, essa rua ela fica dentro de um distrito, esse distrito fica dentro de um município e esse município fica dentro de um estado. Então, os serviços públicos que são ofertados na ponta, eles ficam muito prejudicados com essa forma do PT administrar o Brasil, de segurar os recursos para eles. Aqui, por exemplo, as prefeituras que estão alinhadas ideologicamente com eles têm recurso para fazer saúde. As outras prefeituras que têm um posicionamento de centro-direita e que apoiam o outro lado ideológico da coisa, essas prefeituras são prejudicadas com a falta de recurso público para fazer saúde, educação, uma série de coisas, porque eles fazem assim, beijou a mão deles, tem dinheiro, não beijou a mão deles, deixa sofrer. E assim, isso não deve acontecer desse jeito, sabe? O Brasil, os municípios, eles precisam andar independente com quem esteja à frente para administrar esses municípios. E o PT não, o PT ele exerce poder, ele machuca, ele beijou a mão deles, você tem recurso para trabalhar. Não beijou, eles deixam você sangrar. Mas aí não é o prefeito que está sangrando, quem está sangrando é o povo, que precisa de recurso no sentido de ter serviços públicos para atendê-los, como saúde, educação, segurança, uma série de coisas. Então, por isso que a gente defende, tem que ser menos Brasília e mais Brasil. Os municípios eles têm que ter o recurso para trabalharem
independente da ideologia exercida ali na prefeitura. Essa é a minha opinião. Certo, deputado. Agora, o senhor foi escolhido para coordenar a campanha de Rogéria Bolsonaro para deputada federal. Como que o senhor pretende fazer essa conciliação entre a sua reeleição e a campanha de Rogéria? Quais são os desafios? Bom, eu acho que eu cheguei a ver isso saindo na imprensa assim. Eu acho que as pessoas acabam tratando a notícia dessa forma porque eles sabem da amizade que eu tenho com a dona Rogéria Bolsonaro. Eu e dona Rogéria, nós trabalhamos juntos desde 2019. Né? Muitas das vezes, a dona Rogéria, quando eu fui para a secretaria, ela foi comigo. Quando eu voltei para a LERJ, ela voltou comigo. Então, assim, uma pessoa muito próxima, virou uma amiga. A dona Rogéria é um amor de pessoa. Muitas das vezes a gente tem que mandar ela embora para casa. Dona Rogéria, a gente só está terminando aqui, às vezes é 7, 8 horas da noite. E ela faz questão de ficar lá conosco. Então, pela proximidade que nós temos com ela, as pessoas estão falando com relação ao deputado Anderson, que está coordenando a campanha. Mas, na verdade, a gente está fazendo tudo junto. A gente tem um respeito muito grande um pelo outro. Nós estamos tentando aqui, da mesma forma que eu já tinha alguns compromissos com alguns candidatos a deputados federais, esses compromissos foram mantidos. Da mesma forma que a gente está construindo diversas dobradas para a dona Rogéria Bolsonaro aqui no estado do Rio de Janeiro, com alguns deputados estaduais, pessoas que a gente acredita também, pessoas que são lutadoras. Então, é uma candidatura que eu tenho certeza que nasce forte e eu tenho mais certeza ainda que a dona Rogéria Bolsonaro ela vai ser deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro. Merece, trabalha muito. Então, só fazendo uma correção aqui, o que até está no nosso GC aqui embaixo na tela, o senhor não está coordenando a campanha, é uma espécie de trabalho conjunto, é isso? O senhor está auxiliando? Exatamente, a gente está fazendo junto, a gente está fazendo o que a gente já faz há 8 anos praticamente, que é trabalhar juntos, respeitando cada um o seu espaço, entendendo que é importante, que eu acho que assim, em pelo menos 50%, 60% do estado, a gente está fazendo todo o nosso material junto, mas é preciso entender que para avançar, eu preciso também ter outras parcerias, e da mesma forma que eu entendo que ela também tenha. E, portanto, a campanha está linda, a gente está na rua, as pessoas, uma receptividade muito grande, a gente trabalha com cartãozinho na rua, que nós fazemos a colinha atrás, né? É difícil para a população, porque o povo tem que votar em 6 candidatos, então você não pode entrar com telefone celular para votar na urna, então Sim. as pessoas vão levar algum papel para poder votar e a gente já leva já entrega uma colinha completa aqui, ó, os nossos candidatos, ó, deixar aqui Sim. para todo mundo poder ter a oportunidade de ver. Fica na frente aqui da nossa colinha o Flávio, o Douglas, eu, dona Rogéria, e atrás, junto com os 2 senadores, que é o Carlos Jordi e o Carlos Portinho. E são 2 candidaturas que a gente tem reais chances de ganhar a eleição. E a gente continuar trabalhando por aquilo que nós acreditamos. O legal de votar na gente é porque quem vota sabe o que a gente defende, a gente é muito coerente, então não existe mudança de rota durante o mandato, não existe mudança de rota na forma de ser durante o mandato, e a nossa campanha é uma campanha de movimento. A gente não compra cabo eleitoral, a gente não faz boca de urna, a gente não trabalha com esse tipo de coisa, mas em compensação, quando a gente ganha a eleição, a gente honra as procurações em branco que nos são dadas através do voto. Campanha muito bonita, receptividade espetacular, o pessoal ama a dona Rogéria, o pessoal abraça, beija, quer tirar foto. Enfim, é uma campanha que tem tudo para dar certo, sem dúvida nenhuma, junto com a do deputado Anderson Moraes, que aqui fala para vocês. A Rogéria, ela tem uma figura magnética, né? Eu já estive em alguns eventos com ela e a gente quer conversar com ela, vamos trazê-la aqui também, mas o senhor poderia adiantar qual a principal bandeira de Rogéria Bolsonaro na campanha dela? O principal tema, assim, Olha, que é mais dona caro para ela? Bolsonaro, a dona Rogéria vem falando muito conosco assim, ela fica muito estarrecida com o que está acontecendo com as mulheres no Brasil. O ano de 2025 foi um recorde, né, de maldade que fizeram com as mulheres, né, na coisa da segurança. Esses meliantes, esses caras que envergonham a gente como homem, né, batendo em mulheres, espancando mulheres e até chegam alguns a ponto de assassinarem as mulheres. Dona Rogéria está muito estarrecida com tudo isso. Ela quer lutar em Brasília para nós termos uma
para termos leis mais severas com relação a esses caras. Ela fala de um programa que ela está desenhando, porque a dona Rogéria seria candidata suplente do Portinho, e aí a rota mudou no final dos 45 minutos, antes de começar a eleição, e ela vinha falando muito num programa efetivo para nós tratarmos a endometriose, né, que é uma doença que está sempre ali muito próximo, está ali com as mulheres o tempo inteiro. Hoje, 7 milhões de mulheres no nosso Brasil sofrem com essa doença. Doença essa que muitas das vezes prejudica até as mulheres de constituir uma família, de uma série de coisas. E ela fala muito de um programa efetivo, sabe, para a gente poder tratar a endometriose, a gente conseguir cuidar das mulheres. E muito bacana, da segurança pública também, ela fica muito estarrecida com tudo isso que está acontecendo. Aqui no Rio de Janeiro, você, muitas das vezes, para sair nas ruas, você tem que esconder seu aparelho celular, porque a pessoa, às vezes, te rouba o teu aparelho e você vai para a delegacia, às vezes o meliante é preso, e tem vezes que você fica lá fazendo RO e o meliante sai antes da vítima da delegacia. Então, algumas coisas aí, essas bandeiras que a gente acredita, a diminuição do tamanho da máquina, a liberdade econômica, a gente apoiar o setor produtivo, é esse pensamento, a gente trabalha junto e é isso que ela vai fazer quando for deputada federal, sem dúvida nenhuma. Perfeito, deputado. Muito obrigada por mais uma vez aceitar o nosso convite. Boa sorte na sua campanha. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, aproveitar aqui esses momentos finais. Você que conhece o trabalho do deputado Anderson Moraes, ou até mesmo você que não conhece, a gente convida você para seguir as nossas redes sociais. Vocês vão ver que nós trabalhamos de forma incansável e é verdadeira. Fizemos política pública, levamos o enriquecimento do currículo do nosso povo para os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, um trabalho espetacular. Aumentamos o número de inscrições na rede Faetec em mais de 4 vezes, isso investindo o mesmo recurso. Portanto, vota com a gente, vota 22-120, deputado estadual Anderson Moraes, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Papai do céu abençoe a todos nós. É Flávio Bolsonaro, presidente, 22. É Douglas Ruas, governador do estado do Rio de Janeiro, 22. Um jovem de 37 anos, advogado, formado em gestão pública, funcionário público de carreira no estado do Rio de Janeiro, um grande policial civil e praticamente um gênio esse garoto. Eu convido vocês também para conhecer Douglas Ruas, que é o nosso governador, vai ser o nosso governador. E aqui falando dos dois Carlos, né? Carlos Portinho e Carlos Jordi, para a gente dar um freio de arrumação em tudo que está acontecendo no nosso Brasil, principalmente naquele conluio que hoje acontece dentro do STF. São 67% da população não concorda com tudo que acontece ali. E Carlos Jordi e Carlos Portinho, ambos têm um trabalho muito digno e não vão fazer a gente se arrepender do nosso voto. E aqui já no fim, peço voto para a dona Rogéria Bolsonaro, o número 2244, uma pessoa muito decente e que, quando tudo era mato, ela já fazia parte desse processo, junto com o capitão Jair Bolsonaro, criou os 3 filhos, as pessoas que a gente admira, né? Flávio, Carlos e Eduardo. Eu tenho absoluta certeza que uma grande parte, né, de tudo que acontece com esses caras, de tudo que eles defendem, foi a dona Rogéria dando um bom alicerce para eles, que fez com que eles se tornassem grandes homens para dar orgulho para todos nós em todo o Brasil. Muito obrigado aí ao Pleno Time e sempre que convidar estarei sempre às ordens. A minha ideologia é o Brasil e eu não desisto. Tamo junto. Perfeito. Obrigada.